O Estrelando só está começando. Hoje você confere a segunda parte da entrevista com o psicanalista Dr. Hélio Ribeiro. E logo depois, dicas do Estrelando. Não saiam daí. Dando continuidade à entrevista da semana passada, meu entrevistado é o psicanalista Dr. Hélio Ribeiro. Ele que é do signo de Peixes, tem a lua no signo de Câncer e o ascendente dele é Sagitário. Dr. Hélio também, ele é médico, especialista em saúde mental. Um detalhe que eu não falei no programa anterior, ele está há 60 anos trabalhando nessa atividade. Dr. Hélio, é muito tempo. As pessoas vão fazer uma conta de que idade o senhor tem, né? Mas a gente deixa isso para lá, porque tem uma certa hora da vida que a gente já se encanta, não faz aniversário, né? Não é assim? E me fala uma coisa, nós estávamos falando semana passada sobre o tema luto, melancolia e tristeza. Eu queria fazer uma pergunta para você. Existe, para quem entra numa depressão grave, existe uma cura definitiva? Sim. Falar em cura em psicanálise é muito complicado, né? Quer dizer, o que a gente encontra é que o indivíduo volta a condições mais rígidas, né? Com mais saúde, né? Mais integrado, pode empreender melhor, né? Os seus negócios, não fica paralisado como ficava, ou seja, numa estase de energia, aquela estase libidinal. Ele tem mais uma vontade de trabalhar, de buscar as coisas, de viver, né? E se ele está feliz, dizia o psicanalista famoso, eu dou alta para ele. Ele está lidando já com aquilo que está inerente nele e que todo mundo não quer, é sofrer, se angustiar, né? E ficar triste. E é um exemplo muito comum hoje. A família que tem um filho que vai fazer vestibular, como é que fica? Angustiado, sofrendo. E o que ele está fazendo? Uma coisa boa, tanto para ele como para a família. Ele escolheu medicina, engenharia, advocacia. Ótimo, que beleza. E o quanto ele sofreu em estudar, quanto ele se angustiou para compreender um assunto. Sim. Quanta dor, quanta insônia ele teve. E ele superando isso, ele vai, atravessa o vestibular, ou faz a segunda vez, ou terceira, como alguns fazem, e consegue. Então você perceba que é isso. Quer dizer, quando a gente nega a tristeza e o sofrimento da gente, a gente está negando a própria vida. Porque felicidade paradisíaca não existe. Não. E quando houve, foram expulsos do paraíso. Né? Verdade, verdade. Tiveram que trabalhar. Comerás o pão, É verdade. que o diabo amassou. Você sabe que todo esse tema que nós estamos lidando aqui no programa faz parte de um setor do mapa astrológico que é a casa 8 e da Lua, principalmente a Lua. E assim, é um retrato de uma posição forte que você tem no seu mapa astrológico, tá bem? Você tem um posicionamento forte, mas o que dá a entender muitas vezes em astrologia é que muitas pessoas, quando tem um quadro desse, elas são motivadas não vou usar a palavra reparar, mas talvez reabilitar outras pessoas, né? Porque o Freud, interessante, Freud com seu eixo touro-escorpião, ele também tinha a lua na casa 8, igual você tem a lua na casa 8, né? O que motivou você a entrar nessa área que tem que trabalhar os recônditos, né? da alma, da emoção, do desejo, né? O que acontece com qualquer pessoa é que quando uma sintomatologia ou uma coisa vem dentro de você que você não sabe o que é, vira uma incógnita, um sintoma. E você busca a psicanálise para se entender. É angústia. Angústia nos leva à psicanálise. Angústia nos leva ao tratamento. É saber o que é que está acontecendo com você. O psicanalista faz isso. Ele tem medo da loucura, ele vai tentar se curar. Ele não sabe o que está acontecendo com ele, vai tentar saber.
Porque tudo aquilo que ele fala, ou ele sente, não há uma explicação. Se não há uma explicação, é o inconsciente que ainda recalca, está recalcado aquilo. E o psicanalista faz esse movimento de fazer o desrecalcar, para que ele entenda, que ele saiba o que ele tem. Aí você diz, então ele não vai ter mais nada? Não, continua tendo. Mas de uma forma Mais feliz. Aí feliz. sim, mais feliz. Mas continua tendo, né? Que tem até uma piada que eu não sei se eu posso contar para você, mas eu acho que ilustra bem, que é um indivíduo que se queixava, que urinava ao meio-dia, ele urinava na roupa. E um colega disse para ele, escuta, por que você não procura um psicanalista? Ele foi, procurou, separaram esses colegas, e um dia ele voltou, encontrou, disse, oh, que bom ver você aqui e tal. Você então está curado? Você fez psicanálise? Fiz, estou curado. Por exemplo, já passou de meio-dia, estou todo mijado. Mas agora estou feliz. Não sinto mais nada. É uma piada, é um xiste, é. Mas isso explica muita coisa quando você quer negar uma realidade sua. O final de análise é você conviver com o seu sintoma. Bárbaro. Eu quero Não fazer... é ficar sanado do sintoma, é saber viver com o seu sintoma. Daquele que prejudica, você sana. Mas aquele que vai ficar com você, você tem que saber lidar com ele. Eu quero lhe fazer uma pergunta sobre religião, vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Já já estamos de volta. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove no dia 3 de maio o curso Síndico Profissional. É destinado a todos que queiram exercer a função. Informações 3326-3083. A Escola Santista de Astrologia promove no dia 7 de maio o workshop Linguagem do Corpo com a escritora Cristina Cairo. No dia 9, curso de previsão de mapa astrológico. No dia 10, o curso de tarô e também de baralho cigano. No dia 11 de maio, o curso Ser, Estar e Sentir. E no dia 12 de maio, Numerologia Pitagórica e também a excursão para o fenômeno do algodão. Informações 3284-9714. Voltamos ao segundo bloco, meu entrevistado é o Dr. Hélio Ribeiro. Estamos falando de luto, melancolia e depressão. Dr. Hélio, tem pessoas que procuram, quando estão nesses estados mais entristecidos ou mais deprimidos e tal, procuram o auxílio de uma religião, do espiritismo, de uma filosofia. O que você acha sobre isso? Eles estão buscando o pai. O pai? Há uma função paterna muito importante na formação do indivíduo, que é a separação da mãe, que é a lei articulada ao desejo. Ele não pode fazer tudo o que ele quer, porque é a lei. É uma lei interna. E que nós temos um exemplo quando nós estamos numa comunidade, você imediatamente pensa nas leis, o que pode fazer ou não. Não existe uma liberdade sem limite. Se existisse uma liberdade sem limite, você se angustiaria. O que eu faço com essa liberdade toda? Não sei o que fazer. Então, esse limite, esse bloqueio, faz com que a pessoa se insira na sociedade. Há um respeito ao outro, há uma escuta ao outro. Ele pode ser sujeito de indagação, ele pode ser objeto, e o outro ser sujeito. O outro fala, ele escuta, para poder haver uma relação com o outro, com a outra pessoa. Essa busca do pai, essa pessoa vai através da religião e tudo mais. Se aquele pai deu limite e o separou da mãe e deu oportunidade que ele pudesse buscar o seu viver, já com a lei articulada ao desejo, buscar outra mulher e não ficar preso incestuosamente à mãe, né? Incestuosa aí entre aspas, se ele vai ele vai bem, ele fica um neurótico saudável.
Se ele não tiver esse pai, ele fica psicótico. A função do pai é importante nisso. Então a busca na religião, ela é importante para ele. Porque ele vai buscar o pai maior, Deus, Jesus. E é essa identificação que leva ele a melhorar. Nem sempre ele melhora também, né? Às vezes ele sai porque não consegue aquilo que ele estava procurando, né? Trélio, como é que vocês veem Deus, falando nisso, o psicanalista? Como é que vocês trabalham com isso? Já estou indo uma questão pessoal, né? Deus é o inconsciente. Deus é a mensagem que você dá a si mesmo. Você dá mensagens a você, não dá? Sim. Então você está com Deus dentro de você. E como buscar isso no dia a dia? Você busca sem saber. Senão você não estava conversando comigo e não estamos aqui fazendo essa entrevista. Okay. Eu estou aqui porque recebi uma mensagem, organizei alguma coisa dentro de mim, no sentido de produzir algo socialmente. Para mim, para você e para quem vai estar nos ouvindo e vendo. Então a religião é importante. E muita coisa do que a gente faz em termos de política, do exército, essa hierarquia, vem da religião. É copiado da religião. Padre, pároco, pastor, bispo, cardeal e papa. E deve ter algum pós-papa, né? Que é o santo. Então, essa escala existe. Isso é buscado na religião. A religião traça isso no nosso dia a dia, nas nossas instituições. Doutor Hélio, a autoestima, aonde que ela passa por aí? A autoestima é o narcisismo, né? É você gostar de você. Mas quando você tem esse narcisismo exagerado, você fica psicótico. Porque só existe você, o resto não, né? E você vai morrer como Narciso morreu, olhando e achando que ele é o mais bonito de todos. Verdade. Ia buscar aquela imagem dele. Então o narcisismo leva o indivíduo a gostar de si. Isso estimula ele a estudar, ele a namorar, né? Ele gosta do que faz. Isso é narcísico, mas é um narcísico, vamos dizer, medianamente, né? Médio, vamos dizer assim. Porque nessa fase da melancolia a pessoa perde a sua autoestima? Perde, fica num vazio e se acha que não deve viver, né? Até tem alguns melancólicos que têm a sensação, a alucinação de que não tem fígado, de que não tem órgãos, de que está apodrecendo. Em vida. É uma destruição completa, né? O Freud escreveu em 1915 um ensaio, né, de luto e melancolia, né? E só foi publicado em 1917, né? Porque o Freud fazia algo e deixava para que aquilo amadurecesse, porque ele tinha outros pensamentos e já ia buscar alguma coisa. Então, quando aquilo tinha um efeito qualquer, né? Então tinha época de aparecer. Por exemplo, em luto e melancolia, nós vamos ver que você não perde a pessoa. Quando ele fala isso, que não perde a pessoa, o que perde? O Lacan pega isso e vai dizer, o que acontece é que isso que ele perde não tem nome. Vamos chamar de objeto A. É algo que está preso naquele resto materno quando foi feito o desmame, onde eu me tornei um sujeito dividido e que foi procurar novamente nesse azinho, nessa porção que se desprendeu, que era minha e de minha mãe, um pouquinho, e eu vou atrás do meu desejo. Mas sempre esse desejo é no sentido de completude. E jamais teremos. Então, quando os casais, né, casam, e um diz para o outro, você é tudo na minha vida.
Eu sem você não vivo. Você é a cara metade. Mas quando ele está namorando, ele diz assim, é uma loucura. Eu estou apaixonado. É verdade. Não é, né? Doutor Hélio, muito obrigado por ter participado desses 2 programas aqui. Infelizmente terminamos, mas possivelmente vamos fazer outro. Eu acho que tem muita coisa para falar, nós atropelamos até um pouco, mas lançamos como se fosse mesmo temas para serem discutidos ou para serem conversados, né? Com certeza. Por isso que eu acho que a conversa é bem mais importante, o coloquial, né? Isso aí. Como você está fazendo, é uma maneira muito interessante de fazer entrevista. Meus Muito parabéns. Obrigado, doutor Hélio. Muito obrigado mesmo. Viu? Não saia daí, já já estamos de volta. Seu condomínio é associado ao sindicato? Verifique lá no seu demonstrativo se você paga contribuições, porque é importantíssimo estar presente ao sindicato, contribuir com ele financeiramente para que nós possamos continuar oferecendo os melhores serviços dentro dessa área, civil, trabalhista, parte de ajudar você a resolver conflitos e de brinde você vai receber, associando ao sindicato, uma cópia do manual. Basta que compareça lá ao sindicato, você síndico, com a sua ata de assembleia e fazendo a inscrição, sendo aprovada, você já leva o manual. Até lá! O programa Estilando de hoje está terminando. A mensagem final fica por conta do Dr. Hélio Ribeiro. A mensagem que eu podia dar, que eu acho a melhor mensagem, é que a gente assuma a nossa fraqueza, assuma nosso sofrimento, a nossa tristeza, porque se a gente tentar negar isso, a gente está se negando no viver. Ninguém controla nada, ninguém tem certeza de nada e não sabe o que vai acontecer. Não adianta controlar. Se tentar controlar, sofre. Muito obrigado, doutor Hélio. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Neves 472, telefone 33263083, sicom.org.br.